Boa tarde, imos dar comezo a esta palestra. Antes de máis nada, moito obrigado pola vosa asistencia a este acto que organiza o Foro Internacionalista da Unión do Pobo Galego, que se ven de poñer en marcha. E comezamos esta andaina cunha palestra a respeito da situación do proceso de paz na Colombia, que é un tema de evidente actualidade, mas que entronca tamén coa realidade que se está a viver no conxunto de América Latina, non? E para iso, hoxe temos connosco o compañeiro Bruno Carballo, xornalista, que ten colaborado ademais con medios como son Telesur, RT, con radios de Euskal Herria, que ademais colabora con outros medios a nivel internacional, como Avante, como Brasil de Facto, como Gara, mas tamén, como non podía ser de outro xeito, co Sermos Galiza, e que, dende logo, é unha persoa que se ten caracterizado polo seu elevado activismo do punto de vista antiimperialista, de compromiso coa revolución bolivariana e tamén cos procesos progresistas en América Latina, e que coñece moi de primeira man a realidade na Colombia, donde acaba de estar visitando os campamentos das FARC, Exército do Pobo, e, de feito, unha das actividades dentro desta palestra vai ser a proxección dun pequeno material audiovisual filmado por el, non? E tamén nos acompaña o camarada Duarte Correa, que é o secretario de Relacións Internacionais da Unión do Pobo Galego, e que vai ser tamén a persoa que explique e que a presente nesta cidade, nesta comarca, que é o Foro Internacionalista que vimos de poñer en marcha a UPG, cales son os seus obxectivos e cales son as súas finalidades. E para non roubar máis tempo, as sabendas de que algunhas compañeras e compañeros pois probablemente van ter que abandonar o acto se cadra antes de que remate por mor de algún outro compromiso que en axenda, pois si para non roubar máis tempo, digo, xa lle cedo a palabra ao camarada Duarte Correa, pois para que explique, insisto, que é isto do Foro Internacionalista e a que se debe esta iniciativa. Moitas grazas. Bueno, boas tardes. E realmente, eu que son de Vigo, creo que é a primeira vez que falo en Vigo pois desde hai 26 anos, que xa é tempo, non? Decía Xavier que este é un acto do Foro Internacionalista posto en marcha pola UPG. O noso partido, no último congreso, celebrado fai agora un ano, na análise que facíamos da situación internacional, considerábamos que, pese a imaxe que todo o mundo temos, incluso aquelas persoas que nos consideramos máis críticas co sistema, de que temos un montón de información, nos consideramos que é todo o contrario. O que temos neste momento é multitude de impactos que o que fan é que esteamos desinformados e desinformadas sobre a realidade mundial, sobre o escenario internacional. E entón iso lévanos moitas veces a actuar con preconceptos, a actuar con un complexo de superioridade daquelas persoas que se creen que están suficientemente informadas e que non precisan reflexión. Entón iso levounos no plan de traballo que aprobamos no pasado mes de decembro a poñer en marcha esta iniciativa. Que é o que busca esta iniciativa? O que busca esta iniciativa é que falemos e que escoitemos outras experiencias que partan de tres principios, tres eixos que para nós, como Partido Comunista Patriótico, son básicos. A loita pola soberanía, cada quen en función da súa realidade. Hoxe temos estados que son formalmente independentes pero que non son soberanos realmente, e despois temos nacións como a nosa que loitan pola súa soberanía. A loita pola xustiza social, como Partido Comunista, e a loita antiimperialista, porque estamos nesa fase, neste momento, do capitalismo. Partindo deses tres eixos, hoxe iniciamos o Foro Internacionalista en Vigo falando sobre o proceso de paz en Colombia. Temos intención, en non moito tempo, de falar sobre o que consideramos que neste momento
é o primeiro chanzo aquilo que está colocando en máis apretos o Estado español, que é a situación en Cataluña, e despois temos outros proxectos de actividades que trasladaremos a distintas cidades e vilas de Galiza, que aínda estamos vendo como colocalos no calendario político, non? Iniciamos esta andaina onte en Santiago de Compostela e iniciámola con América Latina. A América Latina é unha realidade que calquera que collamos os medios de comunicación ferve neste momento, pero en base ao que comentaba antes de que moitas veces temos a idea de que temos información suficiente, tamén temos que decir desde a UPG que se procura que esa ola que ferve todos miremos cara donde lle interesa o sistema. Por exemplo, levamos moito tempo falando da situación en Venezuela como se fora simplemente unha illa que non está relacionada co resto da que acontece en América Latina. É dicir, as propias persoas, membros de organizacións políticas, organizacións sociais, organizacións sindicais ou de gobernos en América Latina son conscientes de que o proceso político que se está a desenvolver en América Latina está todo interrelacionado. Aínda hai hoxe exactamente un mes estábamos Xavier e Maiseo en México e comentábanos representantes do goberno venezolano que sendo moi complexa, casi poderíamos decir crítica, a situación que se dá hoxe en Venezuela, eles mesmos a enmarcaban dentro de todo o que acontece en América Latina. E en América Latina sabemos que hai un número importante de procesos políticos que vulgarmente se relacionan co primeiro triunfo de Hugo Chávez, pero que eles mesmos e elas, as persoas que loitan en América Latina por alternativas semellantes a que podemos defender nós, cada quen en base a súa realidade, din que non nos podemos quedar niso, senón que é un proceso que ten moitos capítulos previos e capítulos que parten do momento no século XIX no que os Estados Unidos definen a doutrina Monroe. A partir de aí tivemos a revolucións en México, a partir de aí tivemos a revolución cubana e a partir de aí temos tamén a realidade neste momento de Colombia do proceso de paz. Un proceso de paz que tamén esquecemos moi rapidamente que non é a primeira vez que as FARC, despois de máis de 50 anos de loita, tentan abrir camiño para poder facer política sin ter as armas na man. Lembremos que a mediados dos anos 80, sobre todo as persoas que xa temos algo de madurez, víamos con moito optimismo o que acontecía en Colombia, que finalmente acabou co asesinato de 5.000 dirixentes da Unión Patriótica. Pese a iso, as FARC en Europa son acusadas de narcotráfico, etc., asesinatos, violacións, pero de todo isto falará Bruno. Pouco despois, de novo, metéronse nun proceso de paz. É dicir, entón, polo menos para nós, esa é razón suficiente para que debamos inaugurar este foro internacionalista da UPG falando sobre unha experiencia que ten as súas contradicións como todas, pero unha experiencia que polo menos desde o noso punto de vista é loable, porque nunhas circunstancias como as de Colombia e nunhas circunstancias como as de toda a América Latina hai organizacións que tentan por todos os medios, ás veces incluso coas armas, que pode semellar contradictorio, de camiñar cara á paz, unha paz que sexa de soberanía e de xustiza social. Eu esa introdución, porque o protagonista hoxe é o camarada Bruno Carballo,
que agora nos vai dar, eu penso, porque estiven onte tamén e o escoitei onte por primeira vez, unha charla moi entretida, con moita información e incluso onte deixounos moitas interrogantes que desde o público se lanzaron á mesa e que eu creo que el respostou pois permitíndonos coñecer máis, pero permitíndonos tamén o obxectivo básico que ten o Foro Internacionalista da UPG, que non saíamos daqui sabendo todo, senón que saíamos daqui co desexo de seguir interrogándonos, co desexo de seguir investigando para que cada un e cada unha cheguemos a unha opinión propia que non estea condicionada nin polo que decimos desde a UPG, nin polo que di Bruno, nin sobre todo polo que nos din os medios de comunicación do sistema. E agora xa deixo vos con Bruno. Antes de mais, boa tarde. Queria agradecer também aqui à organização, ao UPG, pelo convite de poder falar da experiência daquelas 3 semanas que vivi no acampamento das Farc e também podermos refletir aqui um pouco sobre o que se passa naquele país, um país praticamente desconhecido na Europa, com informações absolutamente transversadas sobre a realidade do que lá se passa. E o objetivo era um pouco esse, era que isto fosse uma breve aproximação àquilo que se passa na Colômbia, porque é impossível em meia hora poder contar toda a informação necessária para se compreender um conflito com mais de 50 anos, que tem raiz noutros tantos conflitos que se sucederam antes e que inevitavelmente tem um processo de paz bastante complexo. Processo complexo, com contradições, com inimigos muito fortes e que hoje em dia deposita muita esperança no futuro da Colômbia, mas sobretudo em que o povo, os trabalhadores da Colômbia, possam eles construir um caminho de paz com justiça social. Eu, quando estive no acampamento, muitos camaradas, principalmente os comandantes, pediam-me a mim, quando regressasse à Europa, que pudesse então contar o que tinha ali visto, que pudesse contar o processo que eles estavam a viver, todas as barreiras e obstáculos com que eles se têm deparado e ao mesmo tempo também pediram que vos pudesse enviar uma mensagem. Entretanto saiu um pequeno vídeo que nós fizemos, vamos passar agora, tendo em conta que uma parte das pessoas terá que sair também, se calhar a meio do debate, e depois continuarei a minha palestra. Desde La Guajira colombiana, las FARC-EP, enviamos nuestro saludo al pueblo de Galicia y a las organizaciones sociales y políticas que desde allá miran con esperanza este proceso de paz que hemos firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos. Debemos tener presente cada instante de la historia, los difíciles momentos de pena y de gloria, para no repetir los errores del pasado y poder valorar todo cuanto se ha alcanzado, y en momentos de crisis sacar a relucir todo cuanto se ha aprendido, dejar al mundo sorprendido cuando al luchar contra la corriente logremos aquí triunfar a nuestra manera. Era un líder del barrio, tenía rocas contadas en su calendario. Nosotros, al igual que ustedes, tenemos mucho optimismo de que lo acordado puede paulatinamente irse implementando o cumpliendo. Sin embargo, este proceso aún tiene muchos enemigos peligrosos y fuertes, por lo tanto, requerimos cada día más de la solidaridad internacional para que lo acordado se cumpla. Gracias por su solidaridad. Muchos corazones un legado dejó. Martí, para ti esta canción que llena de suspiros me llega al corazón. Nada de lágrimas porque no lo pudieron callar. Jamás. Donde la lucha estalla, siempre teniendo Martí batalla. Nada de lágrimas porque no lo pudieron callar.
Bom, como eu tinha dito há pouco, falar da Colômbia é falar de uma realidade constantemente manipulada pelos meios de comunicação. Eu próprio, quando fui para a Colômbia, antes, ou seja, os dias antes ou seja, foi um processo muito rápido, porque eu, uma semana antes, ainda não sabia sequer que ia para a Colômbia, mas tinha muitas interrogantes na cabeça sobre como seria aquela organização, ou seja, tinha todas aquelas premissas mentais que temos todos sobre uma organização da qual se fala nos meios de comunicação social como um grupo de narcotraficantes, em que se diz que as guerrilheiras estão na organização justamente para satisfazer as necessidades sexuais dos comandantes, que a guerrilha trocou a ideologia pelo dinheiro da droga, e em que há uma organização que tem todas as dificuldades, muito mais de qualquer organização comunista europeia legal, para superar as contradições e os ataques dos meios de comunicação. Eu às vezes penso nisto, ou seja, se pelo menos nós em Portugal, a esquerda portuguesa, constantemente atacada pelos meios de comunicação social, pelos jornais, por qualquer motivo, nós temos a dificuldade de conseguir passar as nossas ideias. Imaginemos um grupo de mulheres e homens que estão nas montanhas, que estão na selva durante anos, constantemente atacados pela imprensa mundial, e como é que eles tiveram que passar essas duras condições para conseguir passar a verdade cá para fora. E, naturalmente, que uma das grandes vantagens do processo de paz é esta possibilidade de, num primeiro momento, poderem finalmente falar, contactar com a população civil, com a população colombiana, com os trabalhadores, contactar diretamente com as organizações sindicais e políticas e, ao mesmo tempo, poder, a nível internacional, poder, pelo menos, explicar as razões da sua luta e os objetivos finais do combate que travaram durante mais de 50 anos. Por um lado, nós temos essa realidade e, ao mesmo tempo, depois temos também esta coisa nova das séries que vão aparecendo, por exemplo, no Netflix, sobre o Pablo Escobar, esta idolatria do narcotráfico, esta idolatria dos homens que fizeram da Colômbia o primeiro país exportador de cocaína, enquanto os mesmos que acusam as Farc de ser narcotraficantes são os mesmos que conseguem fazer heróis, os verdadeiros narcotraficantes. Depois é difícil falar de uma realidade como a Colômbia sem explicar as origens da guerra, as origens de um país em que a realidade é brutal, e em que o século XX foi um século de sangue, de morte, um século em que os rios da Colômbia se encheram de sangue de milhões e milhões de pessoas, e começava precisamente por isso, pelas origens das guerras entre liberais e conservadores no final do século XIX, no princípio do século XX, a guerra dos 1000 dias, que foi justamente uma das primeiras experiências na Colômbia de organizações guerrilheiras liberais que combatiam os conservadores, e já aí se começavam a experimentar novas formas de luta armada, e o recurso à guerrilha foi, ao longo da história da Colômbia, uma forma de expressar politicamente os interesses de determinadas classes. A utilização da violência, seja pela classe trabalhadora através de formas de organização guerrilheira, seja da oligarquia através do exército, do Estado, através do paramilitarismo, fica expresso desde logo pelo aquele célebre episódio que conhece quem leu O 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, do massacre das bananeiras, em que 5.000 trabalhadores em greve foram assassinados pelo exército, a mando da empresa norte-americana United Fruit Company, que era uma das grandes empresas da América Latina, que decidia a qualquer momento sobre o destino dos diferentes governos dos diferentes países. Fosse para eleger um governo, fosse para depor um governo, fosse para os Estados Unidos invadirem, fosse para os Estados Unidos imporem a sua doutrina no sul daquele continente. Entretanto, em 1948, dá-se o assassinato do candidato presidencial liberal Jorge Eliezer Gaitán. É esse episódio em 48 que espoleta a violência durante cerca de 10 anos,
Só nesse dia morreram milhares de pessoas em todo o país, porque este era o candidato que expressava as aspirações populares do povo colombiano. A população em fúria, quando conhece o assassinato do seu candidato, decide pegar em tudo, em paus, em pedras, decidem assaltar esquadras. Houve inclusivamente diferentes corporações da polícia de Bogotá que se juntaram à revolta com armas, incendiaram metade da cidade, e foi de facto um episódio que inaugura este processo que durou durante mais de 5 décadas de luta. Justamente com este episódio dá-se uma guerra civil não declarada, uma vez mais, entre os liberais e os conservadores, em que os liberais, juntamente com alguns comunistas, já existia o Partido Comunista, ainda uma organização frágil, mas com muitos quadros envolvidos já na luta armada, nas guerrilhas liberais, contra a reação conservadora. Nesse processo, nesses 10 anos de luta fratricida, houve mais de 300 mil mortos. De falar em apenas 10 anos de luta armada na Colômbia. Entretanto, a partir dos anos 60, depois naturalmente, como acontece sempre nestas coisas, a burguesia conservadora e a burguesia liberal fizeram um acordo e decidiram que 4 anos governamos nós e daqui a 4 anos governam vocês, e depois rodamos outra vez, uma coisa que entretanto também já tinha acontecido na Venezuela e que naturalmente também acontece nos nossos países, a uma escala diferente e de forma não negociada, mas que de facto acontece. E os camponeses da Colômbia, as principais vítimas de quase todos os conflitos que existiram até hoje, continuaram a ser massacrados, atacados, a ver as suas terras roubadas, e naturalmente criaram grupos de autodefesa armada para se defenderem já de grupos paramilitares que existia na altura, e ao mesmo tempo para reivindicar a distribuição equitativa da terra. Há um acordo com o governo promete que naturalmente vai satisfazer alguma das suas reivindicações dos camponeses, em troca de eles cessarem o fogo das armas, e os camponeses decidem de facto guardar as armas, não as entregam, guardam-nas, e percebem poucos anos depois que tinha sido uma fraude e regressam à luta armada. São justamente estes camponeses armados, em que se incluem já bastantes comunistas, que entretanto se funda em 1964 as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, dirigidas pelo comandante Manuel Marulanda e também pelo comandante Jacobo Arenas, que era um camarada do Comitê Central do Partido Comunista Colombiano, que é enviado justamente para dar apoio político àquelas organizações camponesas. E é justamente a origem das Farc a exploração dos trabalhadores rurais, dos camponeses, e é ao mesmo tempo aquilo que eu vi no acampamento, que a maior parte dos guerrilheiros são ainda hoje filhos de camponeses, têm origens camponesas, a maior parte deles tiveram vidas muito sofridas. Estamos a falar de gente, conheci gente que entrou nas Farc aos 14, aos 15, houve gente que entrou aos 11 anos, em condições deploráveis, em que não havia outra escolha, ou era a vida miserável no campo, ou era serem assassinados pelos paramilitares, ou era entrarem na guerrilha. Conheci, inclusive, gente que aprendeu a ler, aprendeu a escrever, primeira vez que conseguiram ter roupa digna, que puderam comer mais do que uma vez ao dia, foi justamente na organização guerrilheira. Entretanto, saltando agora para os dias de hoje, não é? Nós temos um processo de paz que não é novo, não é? Nós temos um processo de paz, como o Duarte contou, que teve antecedentes, o processo de paz de 1984, conhecido como Acuerdos de la Uribe. Na altura governava o presidente Belisário Betancur, que justamente levou ao assassinato de mais de 5 mil militantes do Partido União Patriótica, que tinha sido o partido fundado em conjunto pelas Farc e também pelo Partido Comunista Colombiano. Nessa década, em que morreram 5 mil membros da União Patriótica, assassinaram também 2 candidatos presidenciais,
8 congressistas, 13 deputados, 70 conselheiros e 11 alcaldes. Este foi o resultado brutal de 10 anos de tentativa de negociar a paz. Muitos dos guerrilheiros que eu conheci, que tinham mais de 50 anos, praticamente todos foram dessa geração. Ou seja, da geração em que eram militantes, membros da União Patriótica, e só tinham duas escolhas: ou o exílio ou participar na luta armada, decidir não morrer às mãos do Estado colombiano e pegarem armas e lutar efetivamente, como o Silvia Rodrigues canta, a guerra às vezes é a paz do futuro, e neste caso concreto confirma-se que muita gente tomou essa opção. Mais tarde, em 99, mais recentemente, os diálogos de paz em Caguán, em São Vicente de Caguán, em que o governo cedeu uma zona desmilitarizada do tamanho da Dinamarca, em que os guerrilheiros podiam, efetivamente, em segurança, desenvolver os trabalhos das negociações, contactar com a população e negociar naturalmente também com o governo, e em 2002 termina este processo, também de forma trágica. Depois é eleito Álvaro Uribe presidente da Colômbia, um presidente que teve 2 mandatos brutais, muito duros para as organizações de esquerda, porque eu falo das Farc, mas tudo o que se faz contra as Farc acaba sempre por se prolongar para todas as organizações de esquerda, sejam comunistas, sindicalistas, sejam indígenas, sejam organizações de mulheres. Todos eles acabam por pagar pela criminalização de defenderem um país com justiça social. Neste caso, em relação ao Uribe, nós tivemos 10 anos brutais. Eu ontem dava vários exemplos. Um deles era o caso dos falsos positivos, ou seja, diferentes coronéis generais do exército envolvidos em esquemas de tentar promover a imagem de que a guerrilha estaria enfraquecida e derrotada. O que eles faziam era, houve um caso que saiu no jornal, El Espectador, em que ligavam para desempregados nas barriadas mais pobres de Bogotá e combinavam com eles uma entrevista de emprego. E depois matavam-nos, assassinavam-nos, tiravam-lhes a roupa, vestiam-nos com a farda de guerrilheiro e apresentavam na comunicação social como um triunfo do exército colombiano. Fizeram isto com desempregados, fizeram isto com gente sem abrigo, fizeram isto com toxicodependentes, num relato bárbaro de centenas e centenas de casos de gente que foi assassinada nos bairros mais pobres da Colômbia. Depois, também nesse período, já anteriormente com Andrés Pastrana, o exército colombiano transformou-se no exército mais moderno da América Latina. Um exército ou umas forças armadas que conseguem ter praticamente 2 milhões de homens em armas num país de 48 milhões de habitantes. Para dar um exemplo, a Argentina tem 40 milhões de habitantes e tem um exército de 120 mil soldados. Aqui se consegue ver a disparidade entre os dois países. E, simultaneamente, o apoio político, logístico, de inteligência, naturalmente, dos Estados Unidos e de Israel em todo este processo. Um processo em que os camaradas devem conhecer, foram diferentes comandantes das Farc foram assassinados, entre eles o Raúl Reyes, Iván Ríos, o comandante Mono Rajoy. Muitos deles foram assassinados justamente neste período, e em que o Ministro da Defesa era Juan Manuel Santos, o atual Presidente da Colômbia. Depois, dentro deste relato de barbárie, importa recordar que a Colômbia foi, durante anos sucessivos, o país campeão no número de refugiados internos, no mundo inteiro. Foi campeão no número de sindicalistas assassinados no mundo. Foi campeão no número de jornalistas assassinados também. E este relato de barbárie é o relato que não nos chega à Europa. É o relato que não nos chega nunca quando se fala do que se passa na Colômbia e da violência do Estado e da violência das organizações paramilitares. Entretanto, nós chegamos ao Acordo de Paz de Havana, praticamente começa a ser negociado em 2012.
em que tem Cuba e a Noruega como os países que fazem a mediação. As negociações são feitas naturalmente em Cuba, um território mais favorável às Farc, e a verificação do Chile e da Venezuela. Muitos guerrilheiros disseram, inclusive, que este processo de paz não teria sido possível se não fosse a participação, a pressão e o trabalho incansável do presidente Hugo Chávez durante muitos anos para conseguir que se lograsse que as duas partes pudessem negociar. E recordo também que várias vezes o Hugo Chávez não teve nenhum problema em dizê-lo, inclusivamente na televisão e em direto, que considerava que as Farc não eram uma organização terrorista, mas sim uma organização revolucionária, uma organização que representava também as ideias de Bolívar. E neste sentido, o papel que desempenhou no sentido de tentar, de todas as formas que aquela organização pudesse negociar, pudesse facilitar diálogos, permitissem, pela primeira vez na história, veremos se assim é ou não, a representação política de um setor da população absolutamente marginalizado, como são os trabalhadores das cidades e dos campos na Colômbia. Eu vou só referir alguns dos pontos que foram acordados nestas negociações. Por uma parte, a questão histórica, as reivindicações históricas das Farc, as reivindicações camponesas, a devolução de terras roubadas pelo paramilitarismo, a criação de territórios para que as comunidades camponesas possam trabalhar a terra, e também no campo da participação política, não só a legalidade de um futuro partido que as Farc vão criar agora em maio, cujo nome ainda não sabe, mas cujas teses já estão a ser discutidas, saíram há pouco tempo, estão disponíveis na internet para quem tiver curiosidade de ler. A mim parece-me que não vai mudar muito na linha política. A única coisa que muda é justamente que vão passar a fazer política sem armas, mas não deixam de ser uma organização, como eles se definem, marxista-leninista e bolivariana simultaneamente. Neste processo de criação do partido, o governo garante, segundo os acordos, a proteção para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu em 84 com o assassinato dos militantes da União Patriótica. Neste caso, vão ser guerrilheiros que vão garantir a segurança, vão ter legalidade jurídica para poder andar armados e proteger os militantes da própria organização. Depois, uma outra coisa que me parece uma grande conquista, porque me parece que dificilmente, noutras circunstâncias, a oligarquia pudesse ceder uma coisa deste tipo, que é o partido ter garantido, já à partida, nas próximas duas eleições, eleitos políticos, independentemente do resultado que venham a ter. A mim parece-me que isto é também uma conquista nas negociações. Depois, a questão das drogas, que é dos poucos temas que de facto saem cá para fora quando se fala na Colômbia, na comunicação social, e que no fundo é a aprovação dos objetivos de sempre das Farc. Por um lado, a erradicação do cultivo e da produção da folha da coca, substituição pela produção de outros cultivos, e naturalmente que se passa a considerar os consumidores de droga na Colômbia como gente que precisa de tratamento e não como criminosos, não é? E aqui deixo já claro que desde sempre as Farc defenderam a erradicação de todos os campos de produção de droga na Colômbia. Disseram que não lhes cabia a eles fazê-lo, porque não são o Estado colombiano, e que não estavam dispostos, nem tinham condições de tirar à maior parte dos camponeses pobres da Colômbia o único sustento que eles tinham. A diferença entre um camponês na Colômbia cultivar a folha da coca e cultivar outra coisa qualquer é muito substancial. É a diferença entre poder dar comida aos filhos e uma vida digna e viver miseravelmente. Neste caso concreto, as Farc nunca participaram na produção, no cultivo. O que fizeram sempre foi cobrar imposto sobre aqueles que sim viviam à custa da venda, do tráfico de droga. Em relação às vítimas, que é sempre um ponto-chave em todos os conflitos, em todas as negociações, por um lado o Estado colombiano reconhece
reconhece as vítimas que provocou ao longo de 5 décadas, e as próprias Farc reconhecem também muitos dos seus erros em período de confrontação, não é? E que naturalmente levaram à morte de vítimas civis, e que as Farc, desde o primeiro momento, condenaram e assumiram esses acontecimentos. Entretanto, neste momento, o que é que temos? Temos 31 acampamentos das Farc em todo o país, distribuídos. Nesses acampamentos estão diferentes frentes de guerra. São acampamentos onde as Farc estão livremente, onde o exército não entra. À volta desse acampamento, que tem 4 metros quadrados cada um, existe uma zona de ninguém de 1 km, e depois sim existe um posto da Comissão de Verificação, que é um tripartido em que está a ONU, está membros do Exército Colombiano e membros das Farc. E depois sim está um acampamento do Exército Colombiano à entrada, ou seja, a 1 km de todos estes acampamentos. É um processo muito complexo. Eu, quando estive lá, assisti a esta coisa inenarrável que foi o governo colombiano exigir que as Farc entregassem as armas dentro do período previsto, quando os próprios guerrilheiros tinham abandonado as montanhas e a selva colombiana para ir para uns acampamentos onde o governo tinha prometido que ia construir casas, que ia construir postos médicos, que ia construir escolas, que ia construir um espaço para praticarem atividades físicas. E os guerrilheiros, na maior parte dos sítios, o que encontraram foi campos sem nada, praticamente descampados. Onde eu estive havia apenas 2 casas construídas, e é esta a situação de um grupo de mulheres e homens que, com toda a confiança, abandonaram uma zona onde se sentiam seguros e passam para uma zona onde o governo, desde o primeiro momento, não cumpriu o que tinha acordado. Mas esta coisa que eu vos contava da situação inenarrável era o facto do governo exigir que as Farc cumprissem com a agenda da paz, ou seja, que cumprissem a entrega das armas dentro do período estabelecido, ou seja, eles tinham acordado entregar 1/3 das armas a cada 60 dias. Quando eu lá estava, era o período da primeira entrega de armas, e o que está acordado é que as Farc entreguem as metralhadoras, os explosivos, tudo, que entreguem à ONU em contentores que, entretanto, depois a ONU tratará de levar com eles. Acontece que nem sequer há contentores neste momento nos acampamentos para fazer a entrega das armas. O governo exigia às Farc que entregassem as armas sem sequer ter posto lá os contentores que tinha prometido, para que a ONU logo depois pudesse levar essa primeira tranche de armas. Portanto, começava um pouco por falar então destes inimigos internos e externos, de que falava o comandante Alírio Córdoba. Entre os inimigos internos, nós temos todos estes obstáculos que se têm gerado ao longo dos últimos tempos. Primeiro, o incumprimento do próprio governo. Esta instabilidade constante, de tal forma que a própria ONU já teve que vir à comunicação social afirmar que o governo não pode exigir coisas se não cumprir a sua parte. Tem que haver confiança dos dois lados. E, em segundo lugar, os inimigos externos ao processo, seja o ex-presidente Álvaro Uribe, responsável por todas aquelas matanças que tinha falado ao princípio, e que lidera, em parte, a direita que está contra o processo, a direita mais reacionária, e depois, surpreendentemente, uma personagem do próprio governo, que era o vice-presidente, o Vargas Llera, que rompeu com o governo, anunciou-se como candidato presidencial e diz que também está contra o processo de paz. É, portanto, complicado. Ou seja, este processo é um processo que pode encontrar-se numa situação muito débil numas próximas eleições presidenciais. No caso de ganhar um presidente que seja inimigo da paz. Eu creio que de facto o que eu assisti naqueles dias no acampamento deixou muitas interrogações, muitas preocupações, desde logo porque o governo não trata com muita seriedade o processo de paz. Desde a alimentação, que devia ser garantia, ou seja, do próprio governo,
e no fundo o que vi foi guerrilheiros a comer comida que é miserável, não é? Eu lembro que nos primeiros dias eu não dizia nada porque achava que aquilo era a comida que eles comiam desde sempre. E então não me queixava, porque não me vou queixar aqui com homens e mulheres que estiveram durante anos a lutar e eu venho da Europa e vou-me queixar da comida. Mas entretanto, no momento, houve uma guerrilheira que se queixou outra vez, vamos comer isto, esta coisa, etc. Quando nós estávamos na montanha, tínhamos porcos, tínhamos uma horta, comíamos muito melhor do que agora, e o que o governo faz, neste caso, é entregar produtos alimentares que de facto são miseráveis. Depois nós temos a realidade, outra vez, de assassinatos constantes. Nós, no período que vai do ano, já temos cerca de 100 assassinatos de ativistas políticos, sindicais, indígenas, de todo o tipo de organizações na Colômbia. Morre uma pessoa assassinada a cada 3 dias na Colômbia pelos grupos paramilitares de direita. Nas últimas semanas, 2 guerrilheiros foram assassinados e 2 famílias de um preso político foram também assassinados. Para além disso, não sei se ouviram as declarações de Nicolás Maduro aqui há cerca de uma semana ou 2, naquela situação tensa que se vive na Venezuela e nos ataques constantes do governo colombiano à soberania nacional daquele país. O Nicolás Maduro dizia que em breve ia revelar informações da inteligência venezuelana sobre um suposto plano para a erradicação e para o extermínio, uma vez mais, das forças políticas de esquerda na Colômbia. Portanto, esta é a realidade que nós temos hoje em dia e, como dizia o comandante, que importa que possamos nós refletir sobre ela, conhecê-la melhor e poder, nas nossas organizações políticas, sociais, debater e fazer ações de solidariedade, o que for, pressionar os governos para que se de facto cumpra os acordos que foram assinados em Havana. Depois, sobre questões mais concretas, provavelmente as pessoas que estão aqui gostariam de saber, não é? Eu acho que da experiência que tive no acampamento, consegui encontrar um grupo de mulheres e homens muito coeso, politicamente. A experiência de contacto que tive com eles foi de mulheres e homens com uma consciência política como aquela que podemos encontrar entre os camaradas das organizações em que participamos. Para dar um exemplo, no primeiro dia em que cheguei e quando souberam que eu sou português, a primeira pergunta que fizeram não foi se eu gostava do Cristiano Ronaldo, se a seleção portuguesa é isto, ou enfim, o que se pergunta normalmente a um português quando vai ao estrangeiro. A pergunta que fizeram foi se eu conhecia Álvaro Cunhal e se eu era do partido com paredes de vidro. Essa foi a primeira pergunta que me fizeram quando souberam que eu era português. E depois isso repetiu-se. À medida que outros guerrilheiros iam sabendo que eu era português, perguntavam-me sobre Álvaro Cunhal, perguntavam-me sobre se tinha importância o livro que para eles tinha muita importância e que o leem com grande prioridade para a sua formação ideológica, e isso não só deixou emocionado, naturalmente, não é? Por encontrar camaradas que do outro lado do mundo, ainda por cima nas condições mais difíceis, partilham também desse tipo de formação, mas ao mesmo tempo eu creio que pude encontrar neles aquela confirmação de facto. Eu não estava enganado quando fui para lá de estar à espera de encontrar um grupo com uma consciência política bastante forte. Ou seja, eles têm horas culturais em que estudam, em que debatem entre si as questões políticas do dia-a-dia, nacionais e internacionais. Eles leem livros e debatem, têm formação. Agora, neste processo, convidaram como jornalista, precisamente para poder dar formação em jornalismo, uma formação mais básica, mas ao mesmo tempo lembro-me de estar a falar com um guerrilheiro que me dizia: eu agora tenho que me ir embora porque vou ter uma formação nas questões LGBT e não posso estar aqui mais tempo. E eu, questões LGBT nas Farc, precisamente uma questão que se calhar em muitas organizações de esquerda europeias é uma questão que está arredada da primeira linha, não é? Surpreendeu-me ver ali naquele campo esse tipo de debate. Depois,
a realidade das mulheres. A realidade do facto de quase metade da organização ser composto por mulheres. A maior parte das mulheres do acampamento onde eu estava eram também indígenas, com o que isso implica, não é? Ou seja, com o facto de fazerem parte de um dos setores mais explorados e oprimidos da sociedade colombiana. E foi interessante poder contactar com elas por muitos motivos, para perceber se todas aquelas contradições que existem na Europa, inclusive dentro das próprias organizações de esquerda, também se davam, e ao mesmo tempo para saber se aquilo que a comunicação social diz, não é? Se tinha algum fundo de verdade. Em primeiro lugar, acabou de cair um livro dali. Em primeiro lugar, foi interessante conversar com uma guerrilheira quando eu lhe perguntei sobre as supostas violações e e que as guerrilheiras eram utilizadas pelos comandantes como uma espécie de harém sexual. O que ela me disse foi: Bruno, olha, aqui há uns anos houve um jornalista que me fez a mesma pergunta, e o que eu lhe disse foi: está a ver aquela guerrilheira com um Kalashnikov? Vá lá ter com ela e tente fazer alguma coisa. E, de facto, resulta absurdo poder acreditar que comandantes de uma organização conseguem subjugar um grupo de milhares de mulheres armadas. Ou seja, ninguém ia dar Kalashnikov se quisesse criar um harém sexual. Depois, conversei com guerrilheiras que disseram que tomaram a opção de entrar nas Farc também como uma opção para fugir da vida subjugada ao machismo, à típica relação colombiana do interior, suponho eu, das aldeias, de muita opressão, uma vida subjugada à família, aos filhos, etc. Uma vida absolutamente secundarizada em que o papel da mulher é irrelevante. E houve várias mulheres que me disseram que quando passavam as guerrilheiras das Farc nas suas aldeias e viam a forma como elas andavam independentes, soberanas, decididas, não é? Com conhecimento e que tinham acesso a uma vida absolutamente diferente, que para estas diferentes mulheres com quem falei foram imediatamente uma opção para fugir àquela vida no campo colombiano. Entretanto, não sei se há quanto tempo é que estou a falar, não faço ideia. Sim. Mas justamente queria também falar um pouco na zona onde eu estive. Eu estive em La Guajira, a região, o departamento que está no nordeste da Colômbia, justamente encostado à fronteira com a Venezuela, com tudo o que isso implica, não é? Paramilitarismo, contrabando de petróleo, tudo, ou seja, uma zona explosiva e ao mesmo tempo uma zona muito pobre, uma zona miserável. Eu tinha aqui dados que eu ontem li, a ver se os encontro. Estou para aqui, está aqui já um bocado desorganizado. Nos últimos 8 anos, naquela região, morreram 4.770 crianças de desnutrição. Ou seja, estamos a falar apenas de um departamento da Colômbia, uma região em que a maior parte da população é indígena, com um clima muito seco, uma agricultura muito escassa e que, com escasso apoio do governo, com a pressão do paramilitarismo durante muitas décadas, uma guerra incessável e naturalmente uma pobreza extrema que assusta qualquer pessoa que venha daqui, porque não está habituada, não só não está habituada, como tudo o que nós recebemos de informações do mundo onde se passa fome, é África, Ásia, etc., América Latina, algumas bolsas de pobreza, mas a Colômbia não. A Colômbia é um país que se está a modernizar, é um país que está na linha da frente e muito à frente até da Venezuela, não é? É o que diz a imprensa estrangeira, e depois uma pessoa chega a La Guajira e depara-se com isto, não é? 4.770 crianças que morrem de fome, 8 governadores do departamento que foram demitidos por corrupção, em que 4 estão presos, não é? E uma realidade brutal, violência brutal, que é a realidade, como eu contei, que existe na Colômbia desde o final do século XIX. E quando falamos desta realidade brutal, estamos a falar de certeza de números para cima de 1 milhão de pessoas que morreram em todos estes conflitos. Eu creio que, só para terminar,
Eu creio que era justamente importante que passássemos a uma parte em que as pessoas possam fazer perguntas e esclarecer algumas dúvidas, se puder, não é? Obviamente, como eu dizia, é uma aproximação com aquele conhecimento que eu tenho da experiência prática de lá ter estado e ao mesmo tempo de ter acompanhado durante vários anos o processo na Colômbia, mas acho que é importante, como o Duarte dizia, sairmos daqui com essa preocupação de conhecer mais, de podermos estudar mais sobre o que se passa na Colômbia, mas sobretudo ter essa preocupação de perceber que a solidariedade internacional em muitos casos é determinante também para organizações que estão absolutamente marginalizadas na comunicação social e que precisam de superar. No caso, eu creio que neste momento as Farc já não são consideradas organização terrorista pela União Europeia, mas foram durante muitos anos. Isso foi um problema, inclusivamente para podermos, desde a Europa, dar apoio financeiro e político a essas organizações. Recordo que na festa do Avante houve uma grande polémica aqui há cerca de, creio que 10 anos, porque as Farc tinham um stand da sua revista, a revista Resistência, na festa do Avante, e houve uma grande polémica porque a direita portuguesa e a Embaixada da Colômbia quiseram questionar como é que guerrilheiros tinham entrado em Portugal, por onde é que tinham entrado e como é que o PCP se arrogava no direito de conseguir ter uma organização terrorista na sua festa. Por um lado, o PCP deixou sempre claro que não o considera uma organização terrorista, e por outro, naturalmente, as Farc deixaram de ir à festa do Avante. Suponho eu, estou a dizer sem conhecimento de causa, mas suponho eu, por não se poder garantir a segurança dos seus membros na festa. Portanto, neste momento em que há um capital de esperança, em que se pode falar, em que as Farc finalmente saíram das montanhas e das selvas e podem falar com a população civil. Eu tive justamente em alguns desses debates em que vários comandantes conversavam com a população e a população vinha, ou seja, aos domingos era uma romaria de pessoas que vinham das aldeias para visitar os guerrilheiros, aqueles que diziam que eram o demónio, que matavam as crianças, e então vinham a população mais pobre atravessar os acampamentos, falar com os guerrilheiros, ver como é que eram as tendas, como é que... e justamente eu acho que esse contacto agora é fundamental. E sobretudo aquilo que as Farc dizem, não há um processo de paz que possa triunfar se não tiver atrás de si ou ao seu lado as organizações sociais e políticas da esquerda colombiana. Tem que ser o povo colombiano a participar ativamente na defesa do processo de paz, dos princípios que foram acordados e ao mesmo tempo garantir que isto não seja uma paz sem justiça social e sobretudo não seja uma paz de cemitério em que volta a acontecer aquilo que aconteceu com a União Patriótica e que está a acontecer hoje na Colômbia outra vez, que é o assassinato de centenas de militantes de esquerda naquele país. Portanto, passávamos se calhar então à parte do debate e pronto, a ver se há mais alguma coisa a esclarecer. Espero que sim, que possamos então conversar sobre isso. Ontem houve muitas perguntas, bastantes. Eu acho que durou mais a parte das perguntas do que a parte em que falei, mas eu acho que a Colômbia é sempre um assunto que suscita muito interesse, não é? Por todas as mentiras que foram dizendo e por toda a curiosidade pelo facto de as Farc serem a maior organização guerrilheira da América Latina e de terem mais de meio século de experiência armada. Agora, o que dixo Bruno é un pouco exagerado, non foi moito máis as preguntas do público onte. Não? Pero Ok. podedes ir empezando. Aqui está mais envergonhado. Sí. Sim. Anxo, Enrique. Nada, parabéns pola palestra e pola intervención de Bruno, que os que somos suscriptores de Sermos xa seguimos nas páxinas durante varias semanas, que durante tres semanas estivo detallando a súa viaxe en Colombia, a mí parece tamén moito interesante. É unha pregunta, non? Que você non falou sobre o referendo e como iso valorou a guerrilla e sobre todo un pouco pola súa intervención
que efectivamente a composición que no referendo onde perdeu máis ou máis posición contraria o acordo de paz foi efectivamente nas cidades, por lo menos foi o que eu entendí, non? Na zona rural o apoio ao acordo de paz foi maior, supoño por esa composición social da guerrilla ou a procedencia dos guerrilleiros, e iso como valora a guerrilla o fracaso do referendo e como pode afectar no futuro, non? Se non tedes inconvinte, facemos como fixemos onte, preguntades, facemos unha primeira tanda e despois vai respostando el, Enrique, e despois vas ti. Dúas cuestións. Unha, ten algo que ver a acusación do narcotráfico coa xustificación da intervención exterior? Dúas, como foi o proceso posterior que se abriu dentro do Parlamento coa forza do anterior expresidente, que supuso, si foi realmente un avance con respecto á situación anterior do referendo ou se realmente serviu para consolidar o proceso de paz. Bueno, eu, vamos a ver, teño un problema, e é que teño que, quería dicir unha cousa antes, se me consentides, que de momento non ten que ver con isto. Breve, non fagas como o sábado. Breve é o seguinte, é unha cousa que posiblemente vos extrañe. Pero claro, os anos, ao final, hai que ser moi burro para, vivindo tanto anos, non saber algo, non? Eu teño un problema tremendo desde sempre, sobre todo, desde a famosa invasión que sufriu o Estado español, non? Non lle chamo guerra civil, por suposto, é unha gran invasión, e eu coñezo, precisamente polos anos que tiña, conozco moito o que pasou, non? E entonces non hai que esquecer unha cousa, que foi unha verba que dixeche ti, a que me estimulou, o que vou a decir, que entón eu coñecí moito, é unha das cousas que si vivín e despois confirmei, e é que a invasión foi, sobre todo, non da parte, chamémolle militar, pero do que fixeron os fascistas, e eu creo que os sabedes todas e todos que estamos aquí, a Iglesia Católica era a que facía as listas das persoas da parroquia ou da catedral, onde foran, verdad? Éramos facían as listas para darlle aos fascistas e a Guardia Civil para que mataran aos sindicalistas, aos traballadores ou a quen lles dera a gana. Non? Eu teño un caso na familia moi curiosa, pero non o vou a contar porque se me estendo. Entón, eu desde aquela, que era moito máis novo que agora, eu son agnóstico desde tiña 16 anos, e a partir de aí tomei unha decisión moi dura, pero penso que non é de pistolas ni de nada, que eu saquei da miña cabeza todos os santos que nos invadiron todos os povos e todas as ciudades de Galicia. Entonces, coño, esos veñen a por mí. Eso é o Vaticano. E o primeiro aviso. Bueno, entón, remato con isto, vamos a ver. Eu recibi un exemplo que foi o que me asentou en empezar a recuperar os nomes das nosas cidades e das nosas vilas, verdad? Por que? Porque é curioso que fai moitísimos anos conocí, bueno, non tantos, 20, para mí 20 anos non é nada, non? Conocí un home aragonés de Zaragoza que tiña unha gran empresa que facía máquinas para as adegas que fabrican viño, non? Este home viña a vender máquinas por Galicia. Eu conocino, daquela eu vivía no Rosal, conocino. E resulta que me entero, porque uns días antes, se levaba 4 ou 5 días pola zona, eu empecé a ver os letreiros do Rosal, de Goián, e de por todas aquelas carreteras, que con spray negro borraron os santos. O sea que, por exemplo, cando se dio San Andrés de Tarragón, todos os santos. E este señor foi o que o fixo. E non era galego, era de Zaragoza. E eu quedei alucinado, non? E a partir desa vez, que eu xa era moi crítico con todo este problema, nunca se me ocurriu, por exemplo, chamarlle a Santiago de Compostela. Entonces,
Que pasa? Eu pediría, pero non é iso, que non estou para exigir, eu pediría, por favor, que todos que estamos aquí, que lle recuperemos e deixemos de chamarlle a Compostela Santiago de Compostela, porque entón é aceptar que existen santos, carallo, e que o tipo vive nunha barca de pedra. Entón estamos... A saída falamos, ahora pregunta ya. Entonces, bueno, a pregunta a mí o que me preocupa sobre de todo o que está pasando, pero tienes un home que sabes moito daquela zona. A mí o que me preocupa moitísimo, como eu vivín moi de perto a Revolución Cubana, non hai que esquecer que Cuba tuvo unha sorte grande, e é que os grandes capitalistas e os burgueses, digamos, a Iglesia Católica e tal, todos fuxiron de Cuba. Que quedou ali? Pois quedou a revolución, levaron todos os cartos, por suposto, e quedou a revolución e os habitantes que quedaron, non? Pero claro, e dai pudo, a pesar do bloqueo e de todo eso, a pesar deso, a revolución cubana ainda está viva, non? Con todos os problemas que ten. Entón, o que pasa? Eu o sinto porque ahora mesmo estou moi preocupado co tema de o que se chama América do Sur, que tampouco lle chama América Latina. Por que lle vou a chamar a América Latina se hai un mapa que nos enseñaron na escola? América do Norte, América do Centro e América do Sur é o Caribe. Entón, eu que estou preocupado é por América ahora mesmo, América do Sur, non? Entón, en América do Sur é o que ti andas por ali. Nesa América do Sur está unha revolución maravillosa que é a de Venezuela. Pero a Venezuela ten o bicho dentro. O bicho está dentro. E eu aí si quería, porque a verdade que eu teño bastante información do que está pasando, quería que me desfrescas noticias, que vai a pasar con esa revolución. Porque eu teño medo que unha revolución e co bicho dentro a min dame moito medo, e nada máis. Mais. Então, em relação ao que se perguntava aqui sobre o referendo, de facto as Farc, logo desde o primeiro momento, elas contestam a existência do referendo, ou seja, a sua posição foi contrária, no sentido em que não fazia qualquer sentido referendar-se a paz num país. Ou seja, creio que isso parece ser claro para todos, que em qualquer processo armado, violento, alguma guerra, o que for, pelo menos do ponto de vista político, não tem nenhum sentido fazer um referendo à paz, se as pessoas querem ou não terminar com uma guerra. Ali, concretamente, creio que Juan Manuel Santos tinha a jogada clara de que ia ganhar, não é? Que ia ganhar o sim, e efetivamente poder reforçar-se também politicamente com essa eleição. Naturalmente, uma parte da oligarquia colombiana está contra o processo de paz. Como eu dizia, o Álvaro Uribe, Vargas Llera e outros tantos, órgãos de comunicação social, a própria Igreja teve um papel fundamental neste processo e também, provavelmente, algum excesso de confiança por parte daqueles que defendiam o sim ao referendo, e de facto a derrota supôs desde logo a debilidade política do processo de paz, que era uma coisa que quem propôs o referendo devia ter pensado logo desde o primeiro momento. Ou seja, se nós perdermos o referendo, o processo de paz ganha uma debilidade, quando antes nós considerávamos que de facto isto é uma coisa coletivamente entendemos que necessária para o nosso país. Em segundo lugar, as negociações tornaram-se mais difíceis no próprio Congresso colombiano, em que a direita tratou, ou uma parte da direita tratou por todas as formas de tentar retirar as partes mais importantes dos acordos, que entretanto depois foram promulgados. Naturalmente, como eu disse, estes acordos, falta a implementação de muita coisa,
não é? Um deles, por exemplo, é a amnistia dos presos, que foi promulgada como lei, mas entretanto uma boa parte dos presos continua nos cárceres colombianos. Eu há bocado não dei este número, mas a Colômbia tem 10 mil presos políticos, que é um número assustador se pensarmos que Israel tem também cerca de 10 mil presos políticos palestinianos. Depois, em relação, eu não percebi muito bem a pergunta, sei que tem a ver com o narcotráfico, como é que isso, entretanto, foi usado como desculpa para atacar a própria guerrilha, não só mediaticamente, não é? Mas na altura inventou-se esta coisa do plano patriota, que era um plano que era quadrado com o governo dos Estados Unidos para a erradicação dos campos de cocaína e para combater os traficantes, o narcotráfico, não é? Isto foi usado justamente para reforçar o exército colombiano, as forças armadas, para modernizá-las e ao mesmo tempo cumprir os objetivos políticos que tinha a direita colombiana, que não era de forma alguma erradicar com o tráfico de droga na Colômbia, mas sim conseguir reduzir o poder das organizações guerrilheiras, que nos anos 90 teve um poderio muito importante e começou a aproximar-se inclusive de Bogotá. Ou seja, há uma parte da história das Farc, justamente dos anos 90, em que os seus efetivos guerrilheiros chegam praticamente quase aos 20 mil guerrilheiros, em que as Farc entendem já passar da guerra de movimentos a passar à guerra de posições, começar a equacionar, começar a defender posições fixas e começar a avançar para libertar zonas territoriais da própria Colômbia. E é quando se dá esta realidade que o governo da oligarquia, em choque pela possibilidade de que, de facto, as Farc consigam controlar uma boa parte do país, as Farc e o Exército de Libertação Nacional, o ELN, que então se dá este tal plano patriota, com a utilização da desculpa do narcotráfico para, entretanto, combater a guerrilha. E também foi usada legalmente, muitas vezes, inclusive nos processos de extradição para os Estados Unidos. Não nos esqueçamos que muitos dos companheiros de Pablo Escobar, que foram extraditados justamente, ou seja, uma das reivindicações políticas, digamos assim, dos narcotraficantes naquela época, nos anos 80, era justamente não serem extraditados para os Estados Unidos. E justamente neste momento há 2 guerrilheiros que estão presos nos Estados Unidos, acusados, entre outras coisas, disso, mas também de terem sequestrado 3 cidadãos dos Estados Unidos, os tais que eles chamam contratistas, mas que no fundo são membros da CIA, que foram capturados depois de se ter abatido um avião na selva colombiana. E então há 2 guerrilheiros que estão justamente presos por causa disso. Em relação a esta coisa da América do Sul, que não é América Latina, de facto, eu acho que a situação na Venezuela é uma situação muito complexa, muito perigosa, porque tem muitas contradições internas nas próprias organizações que apoiam o governo, que sustentam o governo, pelas próprias contradições económicas que foram gerando ao longo de décadas. Ou seja, isto daria para outro debate, não é? Aliás, já estive aqui há uns anos a falar justamente disso. Mas o facto de a Venezuela continuar profundamente dependente da exportação de petróleo, da flutuação dos preços de petróleo, o facto de a especulação monetária ser uma coisa estupidamente sem sentido, em que se eu chegar lá com €1 e trocar no banco, provavelmente vão-me dar 50 bolívares, e se eu trocar na rua vão-me dar 1000 bolívares, em que as diferenças vão-se agravando com a especulação financeira, com a especulação dos preços, a inflação que vai subindo os preços dos produtos, inclusive com o assambarcamento de produtos, em que muitos dos comerciantes, não é? Inclusive muitos são portugueses e galegos também, não é? Que participam neste processo, um processo contra a Revolução Bolivariana, e justamente eu creio que se está a aproximar um período
de conflito político mais latente. É verdade que há um descontentamento entre a população venezuelana, não há de ser como diz a comunicação social, mas há um descontentamento próprio de quem não quer continuar a viver uma situação destas. Como havia um descontentamento próprio de quem não queria viver uma situação como a que se vivia no Chile de Allende, quando não se podia comprar nada porque tudo estava bloqueado, não é? Uma mulher que quer comprar fraldas para o seu filho não quer estar 2 horas na fila para comprar as fraldas. E ela não quer saber se a culpa é do governo, ou se a culpa é da oposição, ou se a culpa é de quem for. Ela quer que o problema se resolva. Isto é um problema que o governo tem em mãos, não é? Nós aqui politicamente podemos discutir e apontar o dedo à oposição e apontar o dedo ao imperialismo, e sabemos que de facto eles são os responsáveis dessa situação. Mas isso não apaga o facto daquela mulher querer comprar as fraldas e que amanhã vai estar contra o governo de Nicolás Maduro porque não consegue fazê-lo. Então, essa situação, que é uma situação que vai gerando cada vez mais perigosidade, não só porque tem um apoio financeiro dos Estados Unidos e político, mas ao mesmo tempo porque há grupos paramilitares organizados dentro da própria Venezuela, a maior parte deles colombianos, que participam já há muitos anos em assassinatos políticos de dirigentes chavistas, e portanto a situação pode desenvolver-se em qualquer sentido, mas com uma nuance, é que o governo venezuelano também tem uma vantagem, que é ter o exército do seu lado. Enquanto as forças armadas permanecerem ao lado do povo, da Constituição e do governo, será muito difícil, a não ser que haja uma invasão direta do imperialismo, será muito difícil que a oposição consiga chegar ao poder. Vamos ver o que acontece. Não sei se alguém tem mais alguma intervenção mais? Moi ben, obrigado, Pois, se non hai máis, hai un ali. A gran coñecida no pastel de Colombia para o imperialismo é a marihuana e a coca, e logo están as grandes descoñecidas da selva, a biodiversidade dese país, e logo están as minerías, non? Hai 2 meses, nun encontro anti-contraminación, un encontro internacional que houve en Compostela, estivera unha activista indígena colombiana da rexión de Cajamarca, de Colombia, falando de que se conseguiu paralizar unha mina gracias a un referéndum no municipio, pero logo se quería facer un novo referéndum máis amplio, non? Porque se decía que a mina era importante para toda a rexión e para todo o país, algo que é totalmente mentira, non? Iban a arrasar todo ese lugar de biodiversidade. Tamén contou a compañeira, bueno, contou moito, non? Pero algo importante que contou foi que agora que a guerrilla se retirou, están os paramilitares, que sabemos de onde son e a quen sirven, matando a líderes comunitarios pacifistas que non teñen nada que ver nin con uns, ás veces, nin con outros, non? É dicir, esa paz o que está traendo é unha nova explotación e unhas novas masacres de persoas que non teñen nada que ver con ese gran negocio do capital. Sim, é verdade. É um facto que nessa região se conseguiu parar através de um referendo, e entretanto na região onde eu estive também há o mesmo problema, em La Guajira. Inclusivamente a empresa que gera, creio que já há uma mina, a empresa que gera, explora também a água da região, porque é uma região muito seca, e portanto eles conseguem transferir uma parte desse recurso hídrico para as necessidades económicas do seu negócio, não é? E é muito contestada pela população local. De facto, é um problema muito grave, ou seja, as zonas de onde as Farc saíram neste momento estão a ser ocupadas pelos grupos paramilitares, com tudo o que isso implica, não é? Desde o assédio às populações civis, desde o roubo de terras ao assassinato de ativistas de todo o tipo, não é? E de facto o que as Farc diz é: a paz só é possível se cumprirem os acordos. Eles dizem justamente assim: a paz só é possível se esses acordos forem cumpridos. Se eles não forem cumpridos, a paz não é possível. Inevitavelmente, se o processo se concretizar este ano e houver a entrega de armas e as Farc passarem um partido político, eventualmente, e esperemos que isso não aconteça,
suceda outra vez a mesma tragédia que aconteceu com a União Patriótica nos anos 80, eu acho que é inevitável que um povo experiente de mais de quase um século de luta armada, seja porque decidiu agarrar em armas para se defender da oligarquia, seja porque conhece os métodos que a oligarquia utiliza contra eles, eu acho que inevitavelmente a guerra voltará e inevitavelmente voltaremos a uma situação semelhante. Por isso é que é importante que se pressione o governo. Falava, no nosso caso, que estamos na Europa, é uma pressão a nível internacional em relação aos governos, mas justamente a participação da população colombiana, das suas organizações sociais, políticas, sindicais, etc., é fundamental para que se consiga obrigar o governo a cumprir o que prometeu. E, por exemplo, no acampamento onde eu estava, os guerrilheiros decidiram eles próprios construir as casas que o governo tinha prometido. O governo enviou uns operários e os guerrilheiros juntaram-se aos operários e decidiram construir as casas. E eu perguntava, então, mas vocês, o governo não cumpre o que diz e vocês ainda vão construir as casas? E eles diziam, tem que ficar claro para o mundo que aqui os únicos que querem a paz somos nós. E que eles continuem a entorpecer o processo. E isso acontece em muitas outras coisas. Agora, também é verdade que com todos os riscos que as Farc correm, eles também compreendem que têm grandes vantagens em poder abrir amplos espaços de participação popular. Neste momento há muitas manifestações, a população sai à rua pela defesa de muitas coisas, inclusive nesta questão que tu muito bem colocaste, e portanto correr este risco para conseguir chegar à população, para que a população se possa organizar, para que se possa desenvolver a luta de massas. Eu acho que esse é o grande objetivo das Farc. Ou pelo menos perceberam que eventualmente até podem acontecer aquelas coisas que nós falamos e que não queremos que aconteçam, mas que será sempre muito mais difícil se o povo estiver do seu lado e se estiver organizado e consciente. Hai unha última pregunta. Sí, entre as preguntas queda unha que nunca se di, porque que é o tema da vía armada nesta época. Claro, porque un mira cara a Siria, o mundo mira cara a Siria, mira cara a Libia, mira cara a unha correlación de forzas tan desigual, un control mediático tan grande dos poderes económicos, e eu me imagino que a FARC se plantearía que eles eran un proxecto para tomar o poder. E hai unha diferencia moi grande entre tomar o poder a ser un proxecto defensivo que se ve reducido a montaña. Entonces, porque hai xente que di que parvos porque se votan porque queren os acordos de paz. O problema é que, claro, é difícil esa solución. Arriba na montaña, seguridade, entre comillas, de que polo menos teñen elementos de defensa. Abaixo a inseguridade, pero tamén a posibilidade de chegar á sociedade e cambiar a realidade. Ou nos pensa, moitos dirán, pero pola vía armada algo pasa, eu me criei na América Latina, e son dos que penso que as contradicións están aí, ou se os poden vencer, pode caer Venezuela, volverá a resurdir, volverá a erguerse, volverá a haber contradicións, volverá a haber conflitos, volverá a... así, porque están aí as contradicións. Entón, pero esa é a pregunta, non? Tamén, porque queda ese interrogante, que supoño que son o interrogante que ten as Farc. Eu, conversando com vários guerrilheiros, perguntava, então, e agora como é que se chega ao socialismo, não é? Como é que se faz a tomada do poder sem armas? E o que eles me diziam, a tomada do poder continua a ser um objetivo das Farc. Inclusivamente, ouvi diferentes declarações de comandantes na comunicação social que diziam nós agora temos um projeto de partido político legal para participar legalmente na vida política do nosso país, nas instituições da burguesia, mas o objetivo final é a tomada do poder. Naturalmente, eu acho que eu pessoalmente acho que a luta armada sempre foi e sempre será
mais um método de luta, não é? Que os comunistas e os povos do mundo têm nas suas mãos e que, segundo as condições objetivas e subjetivas, está à disposição, se necessário, para isso. Acho que é errado dizer, por exemplo, que nós aqui na Galiza temos condições para o fazer, ou que em Portugal nós temos condições para o fazer, mas também acho errado que algum comunista possa rejeitar qualquer que seja o método de luta segundo o momento e as circunstâncias históricas. Nesse sentido, eu acho que as Farc compreenderam que este momento era o momento para lutar de outra forma, o que não significa, na minha opinião, não significa lutar menos e não significa renunciar aos seus objetivos. Significa uma alteração tática da sua luta sem renunciar aos seus objetivos estratégicos. Eu acho, como tu dizes, ou seja, nesta questão da Síria, o que vemos na Ucrânia e noutros países do mundo, não é? Eu acho que qualquer pessoa que possa hoje dizer que não faz sentido haver luta armada no nosso mundo é porque não vive em nenhum desses países e que não compreende o que é chegar a casa e ver o seu filho destroçado pelas bombas ou a sua mulher violada por um exército invasor, o que for. Mas, de facto, é não compreender essa realidade. E eu acho que, nesse sentido, acho que é tão vigente hoje no século XXI a luta armada como foi no século XX, no século XIX e como será seguramente em todos os séculos, até porque, na minha perspectiva, muito dificilmente se poderá tomar o poder, fazer a revolução sem que exista uma insurreição armada, isto se pensarmos que em nenhum momento da história aconteceu a oligarquia entregar o poder de forma pacífica. Não creio que aconteça em nenhum sítio nós chegarmos, bom, estamos aqui, nós somos trabalhadores e vimos reclamar o poder. E eles digam, pronto, tudo bem, ok, nós rendemos. Inclusivamente a Revolução Portuguesa, de que se fala, de que foi uma revolução pacífica, etc., ela foi uma revolução em que milhares de homens armados saíram às ruas para impor determinados interesses, que tinha muitas contradições, porque não foi não foi uma revolução socialista, não é? Foi um levantamento militar, num primeiro momento, para cumprir determinados objetivos, mas não deixou de ser um processo armado. Ou seja, a luta armada e a revolução não se caracterizam pelo número de balas disparadas. Caracteriza-se pela utilização da força. Inclusivamente a Revolução de Outubro, creio que houve meia dúzia de mortos naquela noite, não é? Naquele dia. Foi depois um processo, não é, histórico que desenvolveu e na sublevação em várias cidades que se deram um número de mortos. Mas acho, portanto, que hoje em dia há toda a validade para considerar isso. E considero, como dizia há pouco, na eventualidade, e esperemos que não aconteça, de que o processo de paz não se cumpra, que os trabalhadores, não porque queiram, mas porque é a única forma de se manterem vivos e de se defenderem. Desde 1964, desde da tal revolta em 1948, quando assassinaram o candidato presidencial Eliezer Gaitán, eu acho que foi sempre a única opção. Neste momento, vamos ver se de facto eles podem recorrer à outra opção, que é a via legal e pacífica de participação nas instituições burguesas e também desenvolver a luta de massas, como nós podemos fazer aqui, não diria livremente, mas com as possibilidades que isso nos permite, em algumas ocasiões. Quero medio minuto ainda que tenha que pagá-lo, A ver. Se tiver. Vamos a ver. Nada máis, acabo de mandarlle fai 2 días a Telesur, o cal teño unha línea aí media directa, 2 líneas de un verso de Alí Primera, non sei se conocedes a Alí Primera. Alí Primera foi un poeta fillo de árabes que naceu en Venezuela e ten unha cousa, un poema tan cortiño, pero que reflexa exactamente o como se vivía en Venezuela. E di así, eu o teño de memoria, pero é moi sencillo, dice:
que triste viven os nenos nas casas de cartón, e que alegres viven os perros en... A ver, e que alegres viven os perros na casa do Señor. Elles dan educación. Ese é o verso da li primeira. E eu mandei a Telesur e digo, a ver se o dades a conocer ao mundo, porque ese é o reflexo de que como se vivía en Venezuela. Perdón por tanto abuso. Agradecervos a asistencia, agradecerlle fundamentalmente a Bruno que nos presentara aquí a súa experiencia. Como vos decíamos ao principio, este é un foro internacionalista e nós entendemos que internacionalismo non é só o que estamos facendo hoxe, senón que internacionalismo é tamén algo ao que vos convocamos e vos convidamos para mañán. Mañán hai unha homenaxe en Pontevedra organizado por unha asociación que leva moitos anos neste país practicando o internacionalismo, unha homenaxe a Fidel, un exemplo de patriotismo e de internacionalismo. Entón, igual que vos decimos que esteades atentos e atentas a outras actividades que organizaremos nós, como é lóxico, estaremos presentes coa Francisco Villamil mañán en Pontevedra e agardamos que quen poidades tamén esteades ali porque consideramos que é fundamental para nós como partido, polo que representa a Revolución Cubana de patriotismo e de internacionalismo, e porque entendemos que neste momento precisanse actos dese tipo frente a toda a intoxicación que estamos sufrindo. Nada máis e moitas gracias. 7:30 no principal.